Vou te falar uma coisa. Se eu tivesse deletado aquele áudio logo na primeira noite, talvez eu ainda dormisse bem hoje em dia. Eu dividia o alojamento com um cara mais velho, Rubão. Gente boa. Aquele tipo de motorista raiz mesmo, que já rodava antes do GPS existir. A gente dormia num alojamento da empresa lá em Rondonópolis. Era simples, ventilador de teto meio capenga, beliche de ferro e colchão de espuma fina. Mas quebrava o galho, né? O Rubão roncava alto. Mas o que mais chamava a atenção não era o ronco, era que ele falava dormindo. E falava muito. Tipo, conversa mesmo. A primeira vez que eu ouvi, achei que ele estava no telefone com alguém no fone. Só que era 2 da manhã. Ele murmurava nomes, falava de caminhão, de carga, de placa. E sempre umas coisas desconexas, tipo bitrem azul, João, tombou na curva. A gente ria disso de verdade. Os outros motoristas até brincavam que o Rubão fazia frete até sonhando. Só que na segunda semana, teve uma coisa que fez a risada meio que travar na garganta. Ele falou o nome de um colega nosso, Daniel. Disse assim: Daniel, HRM 621, 4:17, curva da serra, cabine retorcida. Eu lembro disso porque anotei no bloco de notas do celular. 2 dias depois, o Daniel não voltou para o alojamento. Soubemos que ele perdeu o controle do caminhão naquela mesma curva da serra às 4:20 da manhã. A placa do caminhão dele, HRM 621, foi como levar um tapa sem mão. Ficou aquele clima estranho, mas ninguém quis conversar sobre isso. Eu até comentei por cima com um outro colega, o Fábio, mas ele deu risada e falou que era coincidência, que a gente estava sugestionado. Aí começou minha besteira. Comecei a gravar o Rubão dormindo. Não era por mal, era curiosidade. Gravava no celular mesmo, só deixava rolando enquanto a gente dormia e escutava no outro dia. Na primeira gravação ele falou: Raimundo, eixo traseiro solta, do lado da lagoa, 2:46, ninguém vê. Raimundo era outro motorista da empresa. Na semana seguinte, o caminhão dele ficou sem freio no trecho da lagoa. Bateu feio, foi levado com marcas de impacto grave. E o relógio do rastreador travou às 2:46. Aí eu parei de brincar com aquilo, mas não deletei o áudio. E é aqui que começa a parte mais difícil de contar. Uma noite quente demais. Ventilador só empurrando ar morno. Rubão roncando como sempre. Eu deixei o celular gravando porque o hábito já tinha virado rotina. Era por volta das 3 da manhã, quando ele começou a murmurar. Mais calmo do que o normal. Baixinho, dava para ouvir a saliva na garganta. Eu aumentei o volume para entender. E o que ele disse eu nunca mais esqueci. Rubens, final 7, saída às 4:20, 6:18, cabine esmagada. Não deu para sair. Rubens, final 7, saída 4:20, 6:18, cabine esmagada. Rubens era ele. Final 7 era o caminhão que estava na vez dele no outro dia. Saída 4:20 era o horário dele pegar a BR. 6:18... Bom, você já entendeu. Fiquei pálido. Tentei acordar ele. Ele virou de lado, continuou dormindo. Na manhã seguinte, esperei ele acordar. Falei com cuidado, mostrei o áudio. Ele escutou até o fim. Me olhou com um cansaço estranho no rosto e disse: já aconteceu outras vezes. Eu falo, ninguém acredita. Quando acreditam, não adianta mais. Foi a última conversa que tive com Rubão. Naquele mesmo dia, às 6:18 da manhã, a empresa recebeu a ligação. Acidente fatal. Cabine deformada. Carga virou. O Rubão não conseguiu sair. Silêncio. No alojamento, ninguém olhava no olho. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada, mas ninguém queria dizer. Eu fui pegar o áudio para mostrar. O arquivo não estava mais lá. Nem aquele, nem os antigos. Nem no WhatsApp, nem no backup, nem na nuvem. Nada.
O celular travava quando eu tentava acessar as gravações. Reiniciei. Nada. Um colega sugeriu passar no técnico, mas, confesso, eu fiquei com medo. Medo de alguém ouvir. Medo de alguém me ouvir. É que nas noites seguintes, eu comecei a acordar com a garganta seca, sensação de que tinha falado muito. E uma vez, o colega da cama de baixo perguntou brincando: "Tá ensaiando peça de teatro, é?" Eu perguntei por quê. Ele disse que eu estava falando sozinho a madrugada inteira. Nomes, números, lugares. Igual o Rubão. Foi aí que eu pedi transferência para outro quarto. Hoje em dia durmo sozinho, mas às vezes acordo às 3 e tanto da manhã, o coração disparado, a boca seca, e fico pensando: será que, se eu gravar, eu vou ouvir meu nome? Ou pior, será que alguém já ouviu e não me contou? Uns meses depois daquilo, fui chamado para uma rota nova, sentido sul, passando por umas cidades menores no Paraná. Achei que seria bom, lugar diferente, rostos novos, outra cabeça. Só que não era outro começo, era o mesmo fim, começando de novo. Na primeira semana nessa nova base, fiquei num alojamento temporário com um colega chamado Márcio. E olha só, ventilador de teto igual, beliche igual e o cheiro de mofo meio conhecido. A única diferença era o silêncio. Márcio era calado demais, dormia cedo, levantava antes do sol. Mas na terceira noite, fui eu que não consegui pregar o olho. Sabe aquela sensação de que o ar tá meio pesado, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer? Dei umas voltas, fui tomar água, depois deitei de novo. E aí, ouvi uma voz, baixinha, dentro do quarto. Era o Márcio, mas não era um cochicho qualquer. Era um sussurro ritmado. Ele falava datas, placas, coisas sem sentido. Até dizer 274 BR-353, colisão frontal, 5h50. Não volta. Na hora, congelei. Meu coração batia no ouvido. E pior, a placa era a minha. Eu não tinha falado para ninguém que estava escalado com aquele caminhão no dia seguinte. Ninguém. Levantei devagar, peguei o celular e tentei gravar. De novo, mesmo impulso, mesma intenção. Só que dessa vez não saiu som. A gravação iniciava, mas quando eu dava o play, silêncio. Como se tivesse gravado vazio. E enquanto eu me desesperava em silêncio, o Márcio se calava de novo. Virava para o canto da parede, dormindo como se não tivesse falado nada. No outro dia, pedi para trocar de escala. Inventei dor no ombro, mostrei laudo antigo, deram o caminhão de final 3 para mim. O de final 4 foi para o novato, Paulo. Ele não chegou ao destino. No grupo da empresa, só veio o texto seco. Acidente no quilômetro 174. Vítima confirmada. Carga comprometida. Velório em Lins. Eu deletei os áudios. Desinstalei o app de gravar som. Troquei de quarto de novo, mas não adiantava mais. Em outra noite, sozinho, tive um sonho estranho. Não era sonho normal. Era uma imagem repetida, como se fosse uma gravação antiga, passando no fundo da mente. Eu estava numa curva, chovia. O limpador do para-brisa fazia um som metálico, diferente. E eu só via a luz vermelha do freio de outro caminhão ficando cada vez maior até sumir. Quando acordei, estava de pé, no meio do quarto, com o celular na mão e a câmera ligada, filmando a parede branca. No vídeo, só o som da minha voz dizendo bem devagar: "Agora é você, agora é você, agora é você." Joguei o celular no chão. Fiquei ali, sentado, olhando para a tela quebrada. No dia seguinte, levei para assistência. O técnico mexeu, conectou no computador, disse que o vídeo não existia mais. Só que eu lembrava cada segundo, cada palavra e mais. A voz era minha, mas parecia vazia, sem tom, sem emoção, só um aviso frio. A partir daí, entrei num ciclo que só piorava. Colegas me diziam que eu falava dormindo, que às vezes chamava nome de gente que eles nem conheciam.
que eu dizia, já era, vai tombar, final 2, final 7, sai às 5, volta às 6 no chão. Até que um dia, um motorista novo me chamou de canto. Tava com o rosto branco, parecia que tinha visto um fantasma. Ele me perguntou se eu lembrava da noite anterior. Disse que acordou no meio da madrugada e me ouviu falando o nome dele, falando o caminhão que ele ia pegar, falando que não ia dar tempo. Ele cancelou a viagem no dia seguinte. Outro motorista foi no lugar. A carga nunca chegou. Depois disso, a empresa me afastou por um tempo. Alegaram que eu estava emocionalmente abalado. Pode ter sido desculpa, pode ter sido aviso. Mas quer saber? Eu não reclamei. Melhor afastado do que ser o último nome da minha própria lista. Hoje eu rodo sozinho, dormo na boleia sem dividir espaço, não gravo mais nada, não quero mais saber. Mas às vezes, quando encosto o rosto no travesseiro e deixo o motor desligado, eu sinto aquela coisa voltando. Não é sonho. É tipo uma lembrança de algo que eu ainda não vivi. Outro dia, me peguei murmurando enquanto cochilava. Gravei sem querer, sem perceber. Na manhã seguinte, o celular estava no banco. Estava gravando ainda. Fiquei olhando para a tela. Dei o play. Silêncio. Até que ouvi. Minha voz. Baixa. Cansada. Dizendo, você que está ouvindo, não tenta entender. Só sai da rota. Muda a placa. Troca de caminhão. Ou deita e espera. Porque quando vem, já veio. Deletei o arquivo na hora. Mas vou te dizer, se você está ouvindo isso aí no seu fone, na cabine, no intervalo de uma viagem, grava a tua própria voz dormindo, só uma vez. Depois você decide se apaga ou se nunca mais dorme. Eu achava que estava ficando desatento. Foi assim que começou. Não teve susto, não teve barulho estranho, só um papel no para-brisa do meu caminhão, de manhã cedo. E eu juro para vocês, no primeiro dia eu achei que tinha sido eu mesmo que deixei ali. Estava escrito assim, não esquece de travar a porta hoje. A letra era a minha, redonda, torta do mesmo jeito, com o R puxado para trás e o D que parece um O esticado, igualzinha à minha, e eu tranco a porta toda noite por reflexo. Ainda assim, no dia anterior eu não tinha trancado. Então aquilo me pegou de um jeito esquisito, sabe? Eu fiquei parado olhando aquele bilhete como quem olha para um pedaço da própria cabeça solta no vidro. Nem rasguei, nem joguei fora. Só tirei e guardei no porta-luvas. No outro dia, outro papel. Evita sair antes das 7. Era terça-feira. Eu tinha uma entrega para pegar estrada às 6h10. Achei estranho, mas fui mesmo assim. Um trator tombado na pista quase me arrastou junto numa curva mal sinalizada ali perto de Vilhena. Se eu tivesse saído uns 2 minutos antes, era eu que estava lá. Voltei doido, travado, encharcado de suor. E comecei a me perguntar, quem está deixando esses papéis no meu caminhão? Como é que estão acertando isso? E principalmente, por que é a minha letra? O estacionamento da firma é meio no meio do nada. Fica num galpão grande, rodeado de mato dos dois lados, com uns silos desativados e só uma guarita com vigia à noite. A gente dorme no próprio caminhão. Todo mundo que roda para a frota da empresa já acostumou. Naquela semana, comecei a perguntar para os colegas. Ninguém viu nada. Falei com o Zé do turno da noite, o vigia mais antigo. Ele deu risada, achou que era alguma brincadeira, mas disse que ia ficar de olho. Coloquei minha GoPro na cabine, escondida no retrovisor interno, voltada para o vidro da frente. No outro dia, o papel estava lá de novo. A câmera, desligada, como se tivesse sido removida e colocada de volta, com a bateria fora do lugar. O papel dizia, não vá pelo caminho de sempre. Eu fui, testei, desafiei, queria entender de onde estava vindo aquilo. Peguei a rota que eu sempre pegava, de Ariquemes para Pimenta Bueno. 2 horas depois, o asfalto afundou num trecho velho de ponte e um carro caiu no buraco.
Fui o segundo da fila. Se eu tivesse passado antes, voltei com a cabeça latejando. Naquela noite, eu nem dormi. Fiquei sentado no banco do motorista, olhando para frente, esperando aparecer alguém, alguma sombra, qualquer coisa. Nada. Só o breu e o mato do lado de fora. E o barulho de grilo, que depois de um tempo parece mais barulho de relógio do que de bicho. No outro dia, mais um papel. Você já fez isso antes? Essa frase me deixou enjoado. Comecei a pensar se eu estava sonhando, se eu estava em algum tipo de surto, ou se era só exaustão. Mas eu guardei todos os bilhetes. Estavam lá, todos iguais, todos escritos com minha letra. Papel simples, caneta azul, dobrado em 2. E mesmo assim, eu não me lembrava de ter escrito nenhum. Uma noite eu sonhei que estava andando pelo pátio vazio. O caminhão estava lá, com a porta do carona aberta. Eu entrava e via eu mesmo dormindo no banco do motorista. E o eu que estava dormindo abria o olho devagar e sorria. Acordei trêmulo. Me olhei no espelho e passei uns bons minutos me convencendo de que eu estava acordado mesmo e que era eu ali. Fui até o caminhão. Tudo certo, exceto pelo bilhete. Hoje é o dia da batida. Eu não saí. Ignorei o carregamento. Liguei para o gerente e inventei uma dor no peito. Naquela manhã, um colega da frota, caminhão idêntico ao meu, bateu de frente com uma carreta no mesmo trecho onde eu teria passado. Não sobreviveu. Eu parei de duvidar. Agora, eu só lia os bilhetes e fazia o que mandavam. Um dia dizia, não fale com ele. Outro, se trancou por dentro. O último dizia, não olhe para o vidro da esquerda às 3h07. Eu tentei dormir. Juro que tentei. Mas fiquei acordado até 3h, segurando o celular na mão, marcando os segundos como se fosse um ritual. Às 3h07, virei para o vidro e me vi. Eu vi a mim mesmo dormindo no banco do carona. Na hora, eu não reagi. Só fiquei encarando. Meu reflexo não era reflexo. Eu vi ele respirando, os olhos fechados, a camisa do mesmo jeito que eu dormia. Até a posição do braço, tudo igual. Mas ele estava ali, do lado de fora, como se o banco do carona tivesse virado uma vitrine. E o pior é que eu estava do lado de dentro, no lugar errado. Pisquei. Pisquei forte, desesperado, como quem tenta acordar. E quando abri os olhos, eu estava no banco do carona. Não era sonho. Eu sentia o tecido quente do banco no braço, o celular ainda na mão, mas o volante estava longe de mim. Levantei assustado, cambaleando dentro da cabine. Me joguei para o banco do motorista feito um maluco. Não tinha ninguém lá, mas também não tinha mais eu, só aquele silêncio absurdo. E o para-brisa, com um papel grudado do lado de fora. Abri a porta tremendo, abaixei o vidro devagar. E quando puxei o bilhete, era a minha letra, de novo. Agora você entendeu. Desde esse dia nunca mais apareceu bilhete nenhum, mas também nunca mais consegui dormir tranquilo. Passei a ver coisas que não dava para provar, reflexo que mexe antes de mim, passos atrás quando não tem ninguém, a sensação constante de que alguém está dentro de mim, ou pior, além de mim. E o pior de tudo é que eu parei de dirigir. Devolvi a chave para a empresa. Me afastei. O pessoal achou que era burnout, estafa, crise emocional. Aceitaram. Só que não é nada disso. É que eu não confio mais em mim. Não sei mais se sou eu que acordo ou se sou o outro. Aquele que eu vi dormindo ali, como quem está só esperando a chance de assumir. Às vezes eu me pego escrevendo coisas sem perceber. Um dia encontrei uma frase no caderno de controle de quilometragem escrita com a minha letra torta. Agora falta pouco. E eu nem lembrava de ter pego a caneta. Hoje em dia, eu durmo num dos caminhões desligados que ficam parados no galpão. É como se eu estivesse esperando alguém vir me buscar ou me trocar. Tem noites que acordo e o vidro do carona está embaçado, como se alguém tivesse respirado ali, bem perto. E teve uma vez que eu olhei sem querer no reflexo da lataria do tanque de combustível.
e vi de novo a mim mesmo de costas, indo embora a pé lá no fundo do mato. Você pode achar que é loucura, que é estafa, falta de sono, coisa da cabeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O maior perigo que um caminhoneiro corre não é na estrada. É quando ele não sabe mais quem está segurando o volante. Eu só espero que se você acordar um dia no banco do carona, você ainda tenha tempo de voltar. Foi por coisa de meia hora que tudo desandou. 30 minutos, nem isso. E até hoje eu penso, se eu tivesse parado em outro lugar, se eu tivesse desligado o rádio. Mas não, eu obedeci e fui. Eu estava voltando de um frete curto, só para buscar umas peças em Campo Grande e trazer para a base da transportadora ali na região de Dourados. Coisa simples, carga leve. Nem era minha escala oficial. Peguei porque um dos guris novato teve problema de saúde e me chamaram no lugar dele. No meio do trajeto, o freio começou a dar sinal de falha. Eu vi o ponteiro cair de repente e senti o pedal com mais curso que o normal. Nada grave, mas o suficiente para não arriscar. Chamei a base no rádio, expliquei a situação. A resposta veio na hora. Tem uma garagem ainda ativa no sistema, José. Fica logo depois do trevo da 267, sede antiga nossa. Dá para guardar lá e esperar o resgate mecânico. Eu conhecia aquela sede, ou melhor, conhecia de nome. Nunca tinha ido. Sabia que tinha sido desativada há anos, mas nunca foi demolida nem vendida. Ficou lá, esquecida, só com o portão automático ainda no cadastro da central. Cheguei perto da entrada no fim da tarde. O céu estava cinza, como sempre fica antes daquelas chuvas de poeira que tomam o ar aqui no MS. O portão tinha sinal. Abriu com um estralo meio seco, como se estivesse gritando enferrujado, mas subiu normal. Entrei devagar. Manobrei a carreta com cuidado para não encostar nos pilares. O lugar era grande, mas coberto de teia, com poeira grossa no chão. Nenhum sinal de vida. Nem bicho, nem som. Só o eco do motor desligando. Fiquei na cabine. Tranquei por dentro, botei o celular para carregar e comecei a responder umas mensagens atrasadas. Me ajeitei para dormir ali mesmo. Nada que eu não tenha feito 1000 vezes na dorminhoca. A gente se acostuma com qualquer canto desde que não tenha perigo. E olha, naquela hora, eu juro que não senti perigo nenhum. A primeira coisa estranha veio de madrugada. Acordei com um som metálico, tipo ferro arrastando, mas não era contínuo. Era mais como se alguma coisa grande tivesse sido puxada só um pouquinho e parado. Tentei ignorar, botei a cabeça de novo no travesseiro e fechei o olho. Até porque eu sei como o galpão antigo faz barulho, estrutura de lata, vento bate, coisa cai. Não era nada demais, mas aí o som veio de novo, e de novo, e de novo, sempre com intervalo. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse testando alguma engrenagem, alguma tranca. Com calma. Me levantei, liguei a lanterna do celular e dei aquela olhada geral pela cabine. Tudo normal. Espiei pelo vidro da frente. Só escuridão. Na manhã seguinte, o ar estava abafado demais. Um silêncio de deixar o peito apertado. Desci da cabine e fui direto até o portão. Travei. Fiquei parado olhando. O portão estava trancado por dentro. As travas laterais, aquelas que se empurram na diagonal por dentro do galpão, estavam acionadas. E eu não tinha como ter feito isso. Não tinha botão, não tinha nada eletrônico ligado. E foi aí que veio o primeiro arrepio, porque eu entrei ali de boa, manobrei, dormi tranquilo, e agora parecia que eu nunca devia ter entrado. Fui pegar o rádio. Nenhum sinal. O celular, mesmo fora do modo avião, estava sem rede. Sem Wi-Fi, sem nada. Comecei a andar de um lado para o outro. Medir o espaço com o olhar. Procurar alguma saída. E então me dei conta de outra coisa. Não tinha nenhuma marca de pneu no chão. Nem da minha entrada. O piso de cimento batido, coberto de poeira, estava liso.
Só o caminhão ali, parado, como se ele tivesse surgido ali dentro. Eu comecei a suar frio. Fui até a traseira, procurei uma chave de roda, alguma barra que desse para forçar o portão. Nada fazia sentido. Eu estava preso por dentro de um lugar que não devia nem estar ativo. No canto do galpão, quase escondido atrás de uma bancada antiga, vi uma caixa plástica empoeirada. Mexi por mexer para ocupar a cabeça. Dentro tinha ferramenta velha, uma garrafa de água estourada pelo tempo e um macacão azul marinho com o logotipo da empresa. Quando puxei o macacão para ver melhor, estava bordado com meu nome. José A. do Nascimento. A costura era gasta, o tecido manchado. Parecia ter décadas e não era uniforme de agora. Era do modelo antigo que a empresa usava até o fim dos anos 90. Dobrei o macacão como quem manuseia coisa de gente morta. Joguei no chão. Me afastei. Foi quando eu vi, em cima da bancada, encostada numa parede torta, uma prancheta de ferro. Peguei. Era um checklist. Data escrita à mão. 26 de agosto de 1997. E embaixo, minha assinatura. Do jeito que eu assinava na época da escola. Só que tem um detalhe. Em 1997, eu nem era caminhoneiro ainda. Eu estava estudando. Eu nem conhecia essa empresa. Eu não sei o que aconteceu nas horas seguintes. Sei que eu tentei quebrar parte do portão, que bati pé de cabra nos cantos, que gritei até a voz sumir. E nada. O tempo ali dentro parecia esticado, como se tudo demorasse mais. Como se o relógio interno tivesse sido puxado para trás. Foi quando eu ouvi pela fresta do portão um barulho de carro do lado de fora. Corri, enfiei a mão pelo vão e comecei a gritar. Gritar feito criança. A voz que respondeu veio de longe. Tá tudo bem? Tá trancado aqui por fora? Você quer ajuda? Por fora. Eu olhei. O portão agora estava com trava externa. Corrente, cadeado. A voz veio de novo, agora mais perto. Seu caminhão tá parado aqui faz tempo. A gente achou estranho. Eu respondi qualquer coisa. Pedi para abrirem. Saí. Tonto. A luz do sol me incomodando. O rosto do rapaz da empresa me olhando como se eu tivesse dormido na calçada. E aí ele perguntou: "Você tá com um uniforme antigo, seu José? Esse aí a gente parou de usar faz mais de 20 anos. Olhei para mim. Tava com um macacão velho no corpo. Eu lembro de olhar para aquele macacão como se não fosse meu corpo. Como se eu estivesse dentro da roupa de outro José. Um que ficou ali em 1997. Ou antes. O tecido estava encardido, manchado nas mangas, com cheiro de coisa que ficou tempo demais guardada em lugar úmido. Só que era o meu nome ali. Minha caligrafia na prancheta. E aquilo me quebrou. Porque eu sou cético, fui criado sem muita história de medo, sem crença de mais nem explicação de menos. Gosto das coisas práticas, ou é ou não é, só que aquilo ali não era nenhuma coisa, e era todas ao mesmo tempo. Os meninos da sede nova me ajudaram a sair. Disseram que viram o caminhão parado desde cedo, mas como o portão estava fechado com cadeado, pensaram que alguém tinha deixado ali com autorização e ninguém me viu entrar. Nenhuma câmera, nenhuma notificação no sistema, nada. Um deles comentou que era estranho aquele portão estar com corrente, que a chave nem estava com eles, porque o lugar não era mais usado. Disse que tinha sido fechado faz tempo, depois de um acidente que ninguém comentava muito. Eu perguntei que tipo de acidente. Ele fez cara de quem não sabe se fala ou não. Aí soltou. Dizem que um motorista antigo ficou preso ali dentro em 97 e teve uma crise forte. Encontraram ele dias depois, sozinho, vestido com um macacão igual a esse aí. Eu não respondi. Só pedi água, sentei na beira do meio-fio e fiquei olhando para o meu próprio caminhão, parado ali, como se nunca tivesse sido ligado. E pior, não tinha marca de pneu na entrada, nem na saída. Como se o caminhão tivesse sido colocado ali, por cima.
Depois disso, fiquei uns dias afastado. Disseram que era para cuidar da saúde. E eu até aceitei. Mas não falei nada para ninguém. A verdade é que por dentro eu estava tentando juntar os pedaços da lógica, ver se alguma coisa explicava. Se era alucinação, falta de sono, fechamento emocional, qualquer coisa. Mas aí vieram os detalhes. A prancheta. Ela ficou comigo. Guardei no fundo de uma caixa de ferramentas, sem coragem de jogar fora. Um dia, num momento de teimosia, peguei ela para ver com mais atenção. E percebi uma coisa que me gelou inteiro. O checklist. Tinha marcas de graxa recentes, como se alguém tivesse usado ela há pouco tempo. Como se aquele papel tivesse saído do bolso de alguém ontem. Só que a data seguia lá, 26 de agosto de 1997. E isso me travou. Porque eu não tenho como provar o que aconteceu. Não tem foto. Não tem testemunha dentro do galpão, nenhuma gravação, só a sensação de que por algumas horas ou dias, sei lá, eu estive num lugar que não responde às mesmas regras que o resto do mundo. Um lugar que ainda guarda a presença de quem entrou antes e não saiu inteiro. Voltei a dirigir, sim, mas mudei meus trajetos. Nunca mais passei perto daquela sede velha, mesmo que seja o caminho mais rápido. E se alguém fala em guardar caminhão em garagem desativada, eu sou o primeiro a levantar a voz. Porque aquilo que me prendeu ali dentro não era um cadeado, era o tempo, o espaço, era alguma coisa que não queria que eu saísse mais. E às vezes, quando eu durmo na cabine em algum canto esquecido da estrada, acordo de repente com um som metálico bem leve, bem ao fundo, como se alguém estivesse arrastando ferro de novo. E eu me lembro daquela noite, do portão que travou, da poeira sem marcas, do uniforme no meu corpo. E aí vem o pior pensamento de todos. E se eu nunca tivesse saído? E se quem saiu de lá não fosse exatamente eu? Tem lugar que não devia mais existir. Tem sede que devia ser apagada do mapa, com cimento em cima e cruz na frente. Porque o tempo ali dentro não é o mesmo tempo aqui fora. Eu só sei que, desde aquele dia, eu tenho medo de me encontrar de novo. De dar de cara comigo mesmo, mais velho ou mais novo. Porque aquele galpão parece que está sempre esperando o próximo José. Antes de falar o que foi que eu vi, tem uma coisa que você precisa entender. Quem roda caminhão sabe que a gente aprende a confiar no espaço da gente. Aquela dorminhoca ali atrás do banco vira teu quarto, tua casa, tua trincheira. E quando alguma coisa entra ali, sem ter aberto porta, é diferente de qualquer medo. Tudo começou num domingo à noite. Eu tinha descarregado em Tangará da Serra e resolvi dormir ali mesmo num posto que sempre usei, tranquilo, com vigilância, banheiro limpo, aquele básico. Não tinha ninguém por perto, só outro caminhão estacionado meio longe. Eu fiz meu sanduíche, tomei meu banho e fui deitar. Era umas 2 da manhã quando eu acordei do nada, com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. Não sei explicar. Não teve barulho, nem movimento, nem nada. Eu só abri o olho, virei a cabeça devagar e olhei para o espelhinho interno que fica preso bem acima do painel, virado para trás, para a dorminhoca. E eu juro por tudo que é mais sagrado que tinha uma mulher sentada lá atrás. O rosto dela era branco, sem cor. Não dava para ver direito os olhos, só o contorno escuro onde devia estar. O cabelo era comprido, liso, grudado na cara, molhado, parecia molhado. Estava parada, olhando para frente. Não para mim, mas para frente. O instinto na hora foi virar o corpo e olhar diretamente para a dorminhoca. E claro, não tinha nada ali, nem som, nem cheiro, nem porta aberta, nada. Tudo limpo, fechado, escuro. E eu fiquei ali sentado, com o coração batendo nas costas, tentando encontrar uma explicação lógica. E encontrei. Reflexo. Farol de algum carro, talvez. Cansaço. Fadiga.
fome, qualquer coisa. Deitei de novo, mas não dormi bem. E no dia seguinte, quando parei para abastecer em Primavera, cheguei a dar risada daquilo. Até comentei com o frentista: sonhei com mulher dentro da dorminhoca. Olha o nível do cansaço. Mas a segunda vez não deu para brincar. Foi 3 dias depois. Eu estava no pátio de um entreposto em Barra do Garças, esperando a liberação para descarregar. Era noite, estava chovendo leve. Não tinha movimento, só outro colega numa carreta vermelha uns 20 metros para frente. Eu já tinha comido, já tinha desligado tudo. Estava quase pegando no sono quando senti de novo aquele desconforto. E dessa vez eu não pensei. Virei o rosto direto para o espelho e lá estava a mulher. Agora mais perto, não estava mais sentada no fundo. Estava em pé, encostada do lado do banco do passageiro, como se tivesse se virando para sair. O cabelo continuava grudado no rosto, mas agora dava para ver. Os olhos estavam virados para o lado. Não era para mim, era para o espelho, como se ela soubesse que eu estava vendo. Dessa vez eu não virei. Eu só fechei o olho e fiquei quieto, o corpo todo travado. Cada segundo passava arrastado. Quando criei coragem, acendi a luz. Levantei, virei, mexi na cortina, chequei tudo. E o espelho, vazio. Eu não filmei, eu não tirei foto, eu só fiquei em silêncio. Nos dias seguintes comecei a mexer em tudo. Botei fita preta no espelho, depois tirei. Testei com o farol alto de outro caminhão atrás. Tentei ver se algum reflexo externo podia formar algo parecido. Nada. Não dava nem para simular. Em casa, botei um espelho parecido no quarto. Luz de celular. Lanterna. Nada. Era como se aquilo só funcionasse ali dentro da minha cabine. E aí eu fiz a pior coisa que podia ter feito. Tentei filmar. Posicionei o celular para pegar o espelho durante a noite. Dormi. Acordei assustado de novo. O espelho mostrava ela, mas o celular só pegou a escuridão. Nem reflexo meu, nem o dela. Nada. A coisa ficou feia mesmo na semana seguinte. Eu tinha parado num ponto de apoio em Pedra Preta. Era um lugar mais afastado, mas com vigilância. A noite estava quente, abafada. Eu deitei com a cabine toda trancada, espelho virado para frente, como de costume. Dormi. E quando acordei, ela estava em pé atrás do meu banco. Dessa vez no espelho, eu vi de cima. A cabeça dela estava inclinada, como se o queixo encostasse no peito. Os cabelos longos caíam para os lados, cobrindo tudo. Mas os olhos estavam visíveis entre as frestas. A pele era pálida, com umas manchas escuras. Ela não fazia nada, só estava ali, me olhando pelo espelho. Eu travei. Não gritei, não me mexi. Só sentia o suor frio descer da nuca até a lombar. E aí eu levantei com tudo. Peguei a fita, cobri o espelho. Joguei pano por cima. Fechei tudo e dormi com a luz acesa. Achei que aquilo ia bastar. Que se eu não visse, ela não aparecia. E por uns 2 dias funcionou. Dormi tranquilo, espelho tapado, cortina da dorminhoca fechada, tudo escuro. Mas aí veio a respiração. Na madrugada, acordando aos poucos, ainda grogue, comecei a sentir um ar quente atrás da minha nuca. Uma presença, como se o espaço atrás de mim tivesse menor, apertado. O som era de respiração lenta, nem pesada, só perto demais. E mesmo sem olhar para o espelho, mesmo com tudo fechado, eu sabia, eu sentia. Ela ainda estava ali. Eu sei que parece loucura. E não, eu não sou de ficar vendo coisa. Nunca tive nada parecido. Nunca tomei nada. Nunca mexi com nada esquisito. Mas naquela semana, alguma coisa ficou dentro da minha boleia. E não foi por fora. A sensação de ter alguém respirando atrás de mim virou rotina. E o pior, eu comecei a me acostumar. Eu deixava a luz acesa. Não olhava mais para o espelho, mesmo com ele coberto. Não usava mais a cortina da dorminhoca.
Comecei a dormir no banco da frente, meio torto, como quem cochila e não deita de verdade. E toda vez, era a mesma coisa. Eu fechava o olho, o ar mudava e vinha aquele calor no pescoço, como se ela não tivesse mais presa no espelho. Foi aí que eu decidi. Eu precisava enfrentar aquilo. Precisava ver o que acontecia se eu olhasse. Porque ignorar já não estava funcionando. Na madrugada seguinte, parei num ponto conhecido entre Cuiabá e Rondonópolis. Um lugar aberto com umas luminárias velhas, mas que ainda clareavam o suficiente. Deitei como sempre. Luz apagada, espelho coberto. Mas aquela noite eu não dormi. Fiquei esperando. E quando senti o ar pesar de novo, o abafamento, aquela presença que parecia ocupar o mesmo espaço que meu corpo, eu soube. Ela estava ali, só esperando eu abrir o olho. Com o coração batendo no estômago, eu estiquei o braço, tirei o pano do espelho. Devagar, quase tremendo. Quando olhei, ela estava colada no vidro. Não era reflexo de longe, não era sombra, era o rosto dela, grudado no espelho, como se estivesse de dentro dele. Os olhos esbugalhados, a boca entreaberta, parada. A pele parecia manchada, como se tivesse ficado tempo demais submersa em alguma coisa. Ela não piscava, só esperava. E o pior, eu tive a sensação de que ela estava ali há dias, esperando só eu ter coragem de olhar de novo, como se eu tivesse deixado ela entrar na primeira vez. E agora, ela morava ali dentro. Não deu nem tempo de pensar. Eu abri a porta da boleia com tanta força que a luz da cabine acendeu e apagou de novo. Pulei para fora com o coração martelando no ouvido. Fiquei no asfalto, suando frio no meio da noite, respirando como quem correu. O mundo lá fora estava calmo, só eu não estava. Naquele dia, eu decidi que nunca mais ia dormir dentro da dorminhoca. Nem com espelho, nem sem, nem com porta trancada, nem com luz acesa. Eu vendi aquele espelho, troquei o colchão e nunca mais deixei nada fechado ali atrás. Comecei a dormir em rede onde desce, debaixo de cobertura, perto de lanchonete, em ponto de apoio com gente por perto. Teve noite que eu encostei a carreta só para deitar na boleia, com a cortina aberta e o rádio ligado de madrugada, só para não sentir o silêncio pesando de novo. E nunca mais tentei ver quem ela era. Nem procurei explicação, porque tem coisa que não se resolve com lógica, tem coisa que só para quando você para de dar espaço. Hoje em dia, se eu vejo alguém com um espelhinho pendurado na cabine, eu não falo nada, mas por dentro eu penso: tomara que você nunca veja o que eu vi, tomara que o espelho mostre só o que está mesmo atrás, porque se ele mostrar alguma coisa a mais, você vai saber exatamente o que fazer, pular da boleia e não olhar para trás. Se você aí ainda dorme dentro da sua dorminhoca no escuro, sem fita no espelho, eu só te desejo sorte. Porque tem coisa que só aparece ali, no reflexo. E às vezes, não é você que ela quer olhar. É o lugar onde você deita. Se eu pudesse voltar atrás, era só uma pergunta que eu não fazia, mas eu fiz. Não sei quanto tempo você já tem de estrada. Talvez nem seja caminhoneiro, mas se você é ou conhece alguém que vive disso, uma hora vai entender o que eu tô dizendo. Tem umas coisas que a gente aprende só olhando, outras só errando. E tem aquelas que a gente só aprende tarde demais. Essa aqui foi uma dessas. Eu tinha 32 anos quando comecei a fazer rota longa de verdade. Anápolis até o sul do país, ida e volta. Às vezes carregado, às vezes só vazio mesmo no retorno. Na primeira viagem, com pernoite mais puxado, fui escalado para rodar junto com 3 motoristas mais experientes. Um deles era o Romeu.
cara mais velho, devia ter uns 60, 70 no máximo. A barba toda branca, grossa, mas sempre feita. Caminhão limpo, sem frescura. Não era de conversar muito, não. Só o necessário. Nunca faltava com respeito, mas também não se enturmava. Só que uma coisa me chamou a atenção desde o primeiro dia. Sempre que chegava a hora de encostar para descansar, ele era o único que escolhia a rodoviária pela capela. Isso mesmo, capela. Aquela salinha pequena com a cruz na parede, uns bancos de madeira, às vezes uma imagem de santa no canto. Se a rodoviária não tinha, ele seguia até a próxima, mesmo que fosse longe. Já vi ele rodar mais 50 quilômetros só para achar uma que tivesse. No começo, achei até engraçado. Sabe quando você pensa, esse aí deve ser bem religioso? Só que não era. Romeu não fazia o sinal da cruz, não carregava terço, não falava de Deus. Só tinha essa regra: dormir em rodoviária com capela e parar o caminhão de frente para ela. Sempre. Teve uma vez que eu brinquei com outro colega sobre isso na hora do almoço. Falei algo tipo, ele acha que o caminhão dorme melhor perto da santa. E dei risada. Romeu ouviu, não falou nada, mas ficou me olhando com um olhar frio, não bravo, mas como se eu tivesse tocado num lugar que não devia. A partir dali, nunca mais ousei brincar. Só que a curiosidade ficou. Eu via como ele manobrava o bruto só para ficar de frente para a porta da capela, mesmo que ficasse torto no pátio. Como ele dormia com a janela do motorista quase toda abaixada, mesmo no frio. Sempre virado para o lado de fora, com o banco reclinado, mas o corpo meio erguido, como se estivesse de vigia. Parecia mais um guarda do que um motorista descansando. Numa das paradas em Ipameri, perguntei com jeito se aquilo era promessa, alguma coisa de família. Ele respondeu só com uma frase: o dia que eu não parar na frente da cruz, vocês vão ver o que é descer a serra com o capeta no para-choque. Falou desse jeito, com calma, e foi dormir. Eu ri. Riso curto, desconcertado, mas aquela frase ficou na minha cabeça por dias. Na viagem seguinte, um dos pontos combinados deu problema. A rodoviária de Catalão estava em reforma e os funcionários indicaram uma mais nova, improvisada, que tinha só banheiro, lanchonete e o pátio. Sem capela. Romeu hesitou, olhou em volta, pareceu medir o tempo de ir até outra cidade. Mas estava tarde, já era quase meia-noite. O chefe tinha avisado que era para parar ali mesmo, sem esticar. Ele obedeceu, mas pela primeira vez não ficou de frente para nada. Estacionou na lateral, encostado perto do muro, e não saiu da boleia. Eu, por curiosidade, e talvez por um incômodo que eu mesmo não sabia explicar, decidi ficar acordado até mais tarde. Fiquei na lanchonete um tempo, depois voltei para o caminhão e deitei sem dormir. Por volta de 3 da manhã fui até o banheiro. Quando saí, percebi que a luz interna do caminhão do Romeu ainda estava acesa. Dei uma espiada de longe. Ele estava sentado com os olhos fixos para fora, para a escuridão do pátio. A expressão dele, eu nunca vou esquecer. Não era medo, era mais para atenção extrema, como quem sabe exatamente onde o perigo vai aparecer. Voltei para o meu caminhão com um peso no peito. Deitei de novo. Tentei esquecer, mas 5 minutos depois, eu vi. Atrás dos caminhões estacionados mais ao fundo, vindo do canto onde o mato invadia a cerca, uma coisa apareceu. Eu nem sei como descrever direito. Era uma figura, agachada, como se andasse com as mãos e os pés, a cabeça baixa e muito rápida. Ela passava rente à lateral dos caminhões, silenciosa. Sombra esquisita. Eu prendi a respiração. Achei que fosse um animal, mas quando ela passou por uma luz amarelada do poste, não era. Tinha braço, tinha perna, mas era tudo virado. O jeito de se mover era errado. Aquilo não podia ser gente, nem bicho. E foi nessa hora que eu vi o Romeu. Ele abriu a porta da cabine, desceu devagar e de frente para aquilo, fez o sinal da cruz. 3 vezes, em silêncio.
A figura parou, como se tivesse esbarrado num vidro invisível. Depois se virou de volta e sumiu no mato. Sumiu, sem som, sem correr, como se não tivesse acontecido nada. Eu não consegui dormir mais. No dia seguinte perguntei, falei direto: seu Romeu, o que era aquilo ontem? Ele me olhou sem pressa, a cara de sempre, e respondeu: isso não aparece onde tem capela, mas às vezes ela segue quem tem fé fraca. Reza aí no caminho, mas reza com o peito, não com a boca. Ele disse isso e foi conferir os pneus como se não tivesse falado nada demais. Ali eu soube que eu não ia esquecer nunca mais aquilo. Depois daquele dia, nunca mais olhei para o Romeu da mesma forma, nem para o costume dele. Aquilo que eu achava esquisito passou a parecer certo. Na próxima viagem, fui o primeiro a procurar onde tinha rodoviária com capela. Na outra, eu mesmo manobrei meu caminhão para ficar de frente para a entrada da igrejinha. E comecei a reparar em detalhes que antes passavam batido. Tipo o jeito como a luz da capela fica acesa a noite toda. O cheiro de vela que dá para sentir até no pátio quando o vento vem do lado certo. Ou como o silêncio em volta muda quando você está perto da cruz. Romeu nunca mais falou daquilo. E eu nunca mais perguntei. Mas ficava de olho, até que aconteceu a última viagem. Era um carregamento para o sul de Minas, rota nova para mim. Eu estava sozinho nesse trecho. Romeu ia mais à frente, com outro destino. No meio do caminho, meu GPS atualizou. Apareceu uma rota mais curta, com 20 minutos a menos. Resolvi aceitar, porque já estava ficando tarde. Fiz o desvio, passei por umas estradas mais apertadas e só fui dar conta do problema quando cheguei na tal rodoviária indicada. Tinha tudo, menos capela. Era nova, dessas reformadas com verba de prefeitura. Banheiro limpinho, segurança na entrada, lanchonete com mesa. Mas nada da salinha com cruz. Procurei. Fui até o fundo do pátio. Nada. Nem uma imagem. Nem um altarzinho improvisado. Pensei em seguir para outra cidade, mas o sono já estava batendo forte. Aí veio aquele pensamento que quase sempre vem antes da gente errar. Só hoje, só essa vez. Estacionei perto da cerca, longe do movimento. Fechei os vidros, me ajeitei no banco, mas não dormi. A cabeça estava leve, mas o corpo pesado. Tipo quando a gente sabe que errou, mesmo sem ter feito nada ainda. Tentei ouvir rádio, mexi no celular, nada adiantava. E foi então, de novo, perto das 3 da manhã, que o mesmo silêncio que eu tinha sentido na outra vez caiu no lugar. Aquele silêncio que não é falta de barulho, é falta de vida. Como se o ar segurasse a respiração. Olhando pelo retrovisor, não vi nada. Mas quando virei o rosto para o para-brisa, ela estava lá, parada, no para-choque. A figura, a mesma. Só que agora em pé. Cabeça baixa, ombros caídos, pele pálida demais, quase cinza. Não batia a luz direto nela. Era como se a claridade desviasse. Como se ela estivesse ali, mas o mundo recusasse mostrar. Fiquei congelado, a mão tremendo no volante, o coração batendo mais no ouvido do que no peito. Ela não se mexia, só estava ali, como se tivesse me escolhido. Fechei os olhos, tentei lembrar da frase do Romeu. Reza com o peito, não com a boca, mas eu não conseguia nem respirar. Senti a garganta seca, quente, o banco molhado de suor nas costas, e quando finalmente consegui abrir a boca, saiu só um sussurro rouco. Nem sei se foi reza, mas saiu. Quando abri os olhos, ela não estava mais. Não ouvi passos, não vi sombra, só sumiu. Voltei para casa naquele dia sem terminar a rota. Liguei avisando que não estava bem. Ninguém perguntou o que houve, só anotaram. Tentei ligar para o Romeu, chamava e caía. Mandei mensagem, nada. Uma semana depois, soube por outro colega que ele tinha pedido desligamento da empresa. Entregou o caminhão e foi embora do dia para a noite. Ninguém sabe se aposentou, se está vivo, se sumiu. Nunca mais vi.
Hoje só durmo onde tem capela. Não importa se é mais longe, se gasta mais, se está fora da rota. Já cheguei a dormir no banco de trás de uma igreja de vila, com o caminhão lá fora, só porque a rodoviária estava desativada. E toda vez que estaciono, eu olho para o para-brisa, porque eu sei que ela não apareceu à toa. Ela testa, observa. E se a fé for fraca, ela fica. Não precisa acreditar em mim, mas experimenta dormir numa rodoviária sem capela. Vai lá, dorme tranquilo e depois me conta o que viu, se acordar.